Vamos fazer esse exercício. Determinar o título em massa de hidróxido de sódio em uma solução preparada dissolvendo 50 gramas de hidróxido de sódio em 450 gramas de água. Então, o título, que também pode ser representado por essa letra T estilizada, é dada pela massa do soluto pela massa da solução. No entanto, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a massa do soluto é 50 gramas, dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Então, nós temos 50 dividido por 500. Concluímos que o título é 0,1 ou 0,10. Não temos unidade aqui. Se multiplicarmos esse valor por 100, chegaremos à conclusão que o título em porcentagem é 10%. Isso significa que para o total da solução, 10% da massa é o soluto, que neste caso é o hidróxido de sódio. Já o título em volume indica a relação que existe entre a quantidade do volume do soluto pelo volume da solução. É muito parecido com o conceito de título em massa. Geralmente, o título em volume é utilizado em misturas homogêneas entre dois líquidos ou entre dois gases. A mesma coisa aqui, se nós multiplicarmos o resultado por 100, uma vez que o título ele é adimensional, nós vamos obter então a resposta em porcentagem. Então, nesse exercício ele fala o seguinte: em 200 ml de solução alcoólica de fenolftaleína, contendo 8% em volume de soluto, o volume de fenolftaleína em ml contido na solução é igual a... Então vamos lá. O título em porcentagem é 8. Isso significa que, usando a fórmula, pode ser feito também por regra de 3, vou fazer das duas maneiras. Primeiro usando a fórmula. Então, o volume de fenolftaleína nós não sabemos. A fenolftaleína, neste caso, é o nosso soluto. Então, eu vou chamar de x, o volume, que nós não conhecemos, dividido por x mais o volume da... esses 200 já é o volume da solução. Então, não precisamos colocar o x embaixo. Então, apagamos o x, colocamos apenas... Vamos recomeçar. Então, o título vai ser o volume soluto dividido pelo volume da solução. O título vale 0,08. Nós temos que dividir isso por 100 para tirar o sinalzinho de porcentagem. Igual x, que é o volume do soluto, que nós conhecemos, dividido pelo volume da solução, que é 200 ml. Então, nós concluímos que o volume da nossa solução é 200 vezes 0,08, que dá 16 ml. Se você quiser fazer essa conta por regrinha de 3, como que nós poderemos prosseguir? 200 ml é o total, é 100% da solução. Se eu quero saber quanto vale 8%, x. Então, neste caso, x vai ser 8 vezes 200 dividido por 100. Dá 16. Concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria é uma das relações mais utilizadas na química. No início da aula, eu usei um exemplo no qual
nós expressamos a concentração em termos de mol por litro. Então, a concentração em quantidade de matéria relaciona a quantidade de soluto em mol, representado pela letra N, com a quantidade de volume da solução. Deve ser expressa em litros, o volume. A concentração em quantidade de matéria também é chamada de concentração molar. Então vamos resolver esse exercício. Uma dada solução de hidróxido de sódio possui uma concentração de 4 mol por litro. Esta é a concentração molar. Em relação a tal solução, responda. Letra A. Quantos mols de NaOH estarão presentes em 250 ml desta solução? Antes de continuarmos, voltaremos aqui à fórmula para explicar essa parte direita da equação. A concentração molar ela pode ser encontrada conhecendo-se a quantidade de mols de um soluto e o volume da solução. Porém, em algumas situações, vai ser pedido a concentração em quantidade de matéria, mas não será conhecido a sua quantidade de mol de soluto, e sim a sua massa. Se o exercício passar a massa do soluto ao invés da quantidade de mol, nós sabemos que a quantidade de mols é a massa da substância dividido pela massa molar desta substância. Portanto, nós podemos escrever que a concentração é a massa dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Então, em algumas situações, será necessário utilizar esta relaçãozinha. Então, vamos continuar com o exercício. Então, na letra A, ele quer saber quantos mols de hidróxido de sódio estarão presentes em 250 ml desta solução, cuja concentração é 4 mol por litro. Podemos usar a fórmula anterior ou simplesmente fazer uma regra de 3. Pela regra de 3, resolveremos dessa maneira. Para cada litro desta solução, nós temos uma quantidade de 4 mol do soluto. Portanto, se nós tivermos 0,25 litros, x. Então, x será 4 vezes 0,25, 1 mol. Então, em 250 ml dessa solução, nós teremos 1 mol de soluto. A concentração permanece 4 mol por litro. Certo? Usando a fórmula, poderíamos fazer da seguinte maneira. Concentração é igual ao número de mols, que é o que está sendo pedido, dividido pelo volume, que é 0,25 litros. Então, nós isolamos a quantidade de mols, 4 vezes 0,25 dá 1 mol. E na letra B, ele quer saber qual a massa de hidróxido de sódio existente em 2,5 litros desta solução. Então, eu expliquei aquela outra parte da equação para nós utilizarmos agora. Então, a concentração ela pode ser dada pela massa sobre a massa molar da substância vezes o seu volume. Então, a massa será concentração vezes a massa molar vezes volume. A concentração é 4 mol por litro. 4 mol por litro. A massa molar do hidróxido de sódio é dado pela soma das massas atômicas dos átomos que compõem esta substância. O sódio vale 23, o oxigênio vale 16, o hidrogênio vale 1. Se somarmos tudo, 40 gramas por mol. E o volume, 2,5 litros. Então, se nós resolvermos
esta ponta. Litros corta com litros, vai embora. Mol corta com mol, também vai embora. Nossa resposta será em gramas. Portanto, a massa será 4 vezes 40, que dá 160, vezes 2,5, 400 gramas. Ok?